graça e a paz, amém. Boa noite. A você que chegou aqui agora, a você que está em casa, sejam bem-vindos, em nome do Senhor Jesus. Olha para esse irmão que está do seu lado e fala para ele assim, ó, que bom que você veio, que bom que você aceitou o meu convite, que bom que você topou estar aqui hoje, né? Porque eu tenho certeza que o Senhor falará ao seu coração essa noite, assim como tem falado desde o início, amém? Aquele que tem a sua Bíblia aí, quem não tem, cola no irmão do lado, abra lá em 1 Coríntios, capítulo 2, essa palavra, ela já foi ministrada aqui para quem tem a sua assiduidade aos cultos, e para aquele que também costuma anotar, você vai se espantar que essa palavra foi ministrada no domingo, mas eu tenho certeza que o Senhor falará de forma diferente ao seu coração, em nome do Senhor Jesus, amém? E o texto que nós vamos ler hoje, esta noite, está lá no capítulo 2, no verso 3, e eu estive convosco em franqueza, em temor e em grande temor, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas, nem de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e do poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus, amém? Pode se assentar, em nome do Senhor Jesus. Como eu disse, irmãos, essa palavra ela já foi ministrada aqui, no domingo, mas para complementar essa ministração, no dia 8, a irmã Tayla pregou aqui nesse altar, a diaconisa Tayla, ela falou um pouco sobre aliança, e falar sobre aliança, às vezes parece um pouco diferente, porque falar sobre aliança, a gente já imagina um anel, já imagina o casamento, já imagina todas as coisas, e não é errado pensar nisso. Só que a gente só imagina o lado físico da coisa, mas o lado espiritual também é um lado que a gente tem que se imaginar e tem que entrar naquilo que a gente precisa de uma aliança. E para se ter uma aliança é necessário que haja duas pessoas ou mais para que ocorra uma aliança. Mas mais do que isso, porque a gente pensa assim, aliança, casamento. E aí você fala que para casar eu preciso somente da aliança. Não. Você precisa de um cônjuge que tenha a mesma vontade que a sua, ou seja, que apoie a mesma ideia que a sua. Se não, nada feito. Ainda bem que quando eu fui me casar, um dos requisitos para que eu me casasse não exigia de mim cabelo. Se não, não tinha casado, amém? Brincadeiras à parte, mas deveria haver o quê? As duas partes com as mesmas intenções. Então, para que se haja aliança, tem que ver as duas partes com as mesmas intenções. Mas, Ronaldo, o que tem a ver a aliança com essa exortação de Paulo no capítulo 2 ao povo de Corinto? Bom, irmãos, nós vamos chegar lá. Mas antes da gente chegar à ênfase desse texto, é necessário que você entenda também a segunda coisa. A primeira foi que você deveria entender o que é aliança. E a segunda é que você deve entender o que é cultura. Porque aquele que casar-se, aquele que faz uma aliança, ele tem que entender de fato qual é a sua cultura atual. Porque, pasme, se você for casar, aqueles que têm interesse de casar aqui, eu tenho certeza que há, você tem que saber onde você está, qual cultura é a sua, porque depois que vem a aliança, depois que eu me alianço com alguém, bom, a minha cultura é totalmente alterada, e não somente isso, ela vai ser confrontada de acordo com a aliança que eu fiz. Quantos aqui já fizeram uma aliança com o Senhor, né?
Vamos aqui das alianças básicas aqui. Senhor, amanhã, 3 horas da manhã, eu vou acordar. Quem faça isso. Mas eu também já fiz, né? Já orei às 3 da manhã, já pedi para Deus abençoar os meus pecados, né? Abençoar os pecados. Estava orando dormindo. Está por aí, né, irmão? Vocês estão acordados, né? Quem já fez aquela aliança e se esqueceu. Mas há também quem fez a aliança e foi até o final e continua até hoje. Mas, irmãos, a aliança não acaba. Ela só atualiza. Ou melhor, ela acaba quando você morre. Pelo menos no casamento, né? Irmão, estou cansado dessa vida com a esposa. Irmão, você que escolheu. Estou cansado dessa vida com meu marido, ele não cozinha. Meu irmão, e agora? Tinha que ter olhado nos pré-requisitos. Graças a Deus, como eu já disse, no pré-requisito, não exigiu de mim cabelo. Então, hoje ela está feliz. Olha lá, está ali. Brincadeira. Mas exigiu de mim analisar as duas partes. A minha cultura, quem eu sou, como vivo e como eu quero viver depois dessa aliança. Porque depois de aceitado, irmãos, é tudo lindo, é tudo maravilhoso. Senhor, olha, eu vou sair daqui hoje, eu vou fazer o que o apóstolo disse, vou fazer o que a bispa disse, vou fazer tudo o que o Senhor falou aqui diante deste altar. Só que depois que sai daqui, nós chegamos no nosso lar, nós chegamos no nosso trabalho e encontramos uma cultura que provavelmente vai ser muito diferente dessa realidade aqui dentro. E agora como é que eu faço? Como é que eu reajo depois de uma aliança lá fora? Como é que eu vou reagir? Porque eu aceitei Jesus hoje, e eu falei com o pastor, e o pastor falou, olha, não pode xingar. Aí eu estou no trânsito saindo, o irmão dá uma fechada. E a minha antiga cultura, o meu antigo eu, fica feroz, meu irmão. Mas como é que eu vou reagir depois que eu fiz esta aliança com Deus? A minha aliança com Deus, de fato, vai confrontar a minha cultura. Nós lemos o texto em que Paulo escreve uma carta ao povo de Corinto. E Paulo vai dizer, olha, eu passei um ano com vocês aí. Eu passei aí um bom tempo pregando. E ele disse, olha, eu não utilizei de nenhum artifício de boa fala, pelo contrário, eu provei em manifestação do Espírito, para que a sua fé não se incline em boas palavras, em boas maneiras, mas no Espírito. E aí Paulo está escrevendo essa carta a um povo que ele passou lado a lado durante um ano. E pasme, o que aconteceu com o povo? Voltaram para a velha cultura, pois afinal o idealizador daquela ideia tão bonita não estava mais lá. O cara que andou com a gente o ano inteiro não está mais aqui. E agora, o que a gente faz? Vamos voltar para o que a gente estava fazendo mesmo. Era só uma ideia de um lunático, talvez. Paulo estava distante, presencialmente, distante, presencial, mas em espírito. Sabia do que estava ocorrendo em Corinto? E aí Paulo vai discorrer a carta dizendo, olha, eu estava aí com vocês. E o que aconteceu? O que voltou tudo de novo?
Foi um ano de trabalho, um ano de muito trabalho, labor, de entendimento, da gente sentando tete a tete, conversando, eu explicando a vocês, e não foi só por explicações, mas foi por vivência, por milagres, prodígios sendo praticados no meio de vocês. E por que é que vocês se esqueceram? Aparentemente parece que Paulo está pegando o povo de Corinto e descendo a pancada, mas ele está confrontando uma cultura, e a cultura só se confronta mostrando a verdade, e não somente isso, mostrando a verdade e mostrando o que de fato ocorreu no espiritual. Porque há quem acredite na fala, mas há quem acredite só praticando. É igual Tomé, como diz o ditado, só vendo para crer. E aquele povo viu, mas esqueceu. Bom, parece que o povo de Coríntios é um povo bem complicado, né? E se eu te falar que esse povo sou eu, e que talvez esse povo pode ser você hoje, que por muitas das vezes o Senhor se manifestou. Olha, só faltou descer Deus aqui, né? Só faltou Deus falar: olha, anjo, desce lá. Aí você está aí duvidando ainda, mexe o vaso para ver, né? Tá bom, vou mexer o vaso, igual o diácono Marcelo da última vez, para você acreditar que é com você. Mas se mesmo assim a sua cultura não mudar, de nada vai valer. Porque eu tenho que sair daqui com uma nova mentalidade e aplicar essa nova realidade aonde? Na minha cultura. É aonde eu vou voltar. Se você for buscar alguns conceitos de cultura, e eu separei alguns aqui, ele vai dizer assim: só um minuto. Oh, Jesus. Está aqui, achei. Alguns conceitos de cultura, ele vai dizer assim: a cultura nada mais é do que aquilo que você cresceu fazendo, que você acha que é normal. Olha, lá em casa, a cultura lá de casa é não tomar café da manhã. É normal para você que nasceu lá? É normal, cultura, né? Se você sair daqui hoje, ir lá para a Bahia, para minha terra natal, talvez você vai comer acarajé a primeira vez. Você vai falar: meu Deus, pode ser bom, pode ser ruim, mas para nós é cultural, acontece, sabe? Mas existia um povo também de Deus que tinha uma cultura totalmente diferente, que precisou mudar a sua cultura depois de uma aliança. E esse povo era o povo de Israel. Há muitos anos estavam presos no Egito, cativos, debaixo de uma cultura egípcia, e alguns deles nasceram lá, e eram mais egípcios do que podia imaginar. E eu acredito que o mais egípcio é aquele que sentiu falta no deserto, fala: nossa, que saudade das cebolas do Egito. Eu acho que esse nasceu lá. Eu tenho certeza que esse nasceu lá. Porque não importa a opressão, porque às vezes o seu lar não é um lar tão bem estruturado, e aí você acha que tudo que acontece lá é normal. Por quê? É a sua cultura. Já não havia mesmo, então é normal, é cultura. Não tem, está normal. É normal deitar e dormir sem ter o que comer. É normal xingar lá em casa, é normal xingar, é cultura. Só que quando nós nos achegamos a Cristo, a nossa cultura, depois de uma aliança, ela tem que mudar. E ela tem que mudar de uma forma em que esta aliança, ela vai te confrontar todos os dias. Sabe quando eu casei? Eu gosto de falar quando eu casei, que parece que foi anos e anos, né, gente?
muitos anos, mas não faz tanto tempo assim. Mas quando eu casei, era normal eu acordar todos os dias e ficar assim na aliança. Eu não sei se alguém casado já fez isso, né, mãe? Aí casava assim, rapaz, e olha que eu estou casado. Mas é normal que no começo você fique recordando mesmo. É normal que no começo você lembre mesmo. É normal que às vezes no começo de uma aliança você fique até mais cuidadoso. Porém, nós já ouvimos aqui que o que vale é o quê? O final das coisas e não o início delas. Porque no começo de uma aliança a gente está sempre bem empolgado, a gente está sempre disposto. Meu Deus, não, olha, cozinhar, amor, não cozinha hoje não, eu vou fazer. Aí no passar do tempo, amor, aí não dá hoje de novo não. No começo o camarada está disposto a tudo. Amor, vamos ter que ir no mercado de novo, 10 vezes no dia. Vamos, eu vou lá com você. Agora, amor, vai lá no mercado. Não, olha, para mim não dá. Você já me mandou hoje cedo, de tarde, agora de noite tem que ir de novo. Faz uma lista, mulher. Graças a Deus que a minha esposa não é assim não, gente. Só estou dando uma pincelada para vocês entenderem que no começo é maravilhoso, né? No começo é tudo. Você está mais cuidadoso, mais atencioso. Você acorda primeiro, né? Lá em casa antes de eu casar, eu tinha um plano. Falei, rapaz, minha esposa vai acordar todos os dias e fazer um café da manhã para mim. E aí ela tinha o mesmo plano que eu. E aí, meus irmãos, enfim, né? Vamos lá, mantendo, não esquece não. Então no começo a gente fica bem atencioso mesmo. Só que aí com o passar do tempo, corre-se um grande risco de nós voltarmos à nossa antiga cultura se não houver uma vigilância. Sabe, a gente estava lendo agora um relato de um povo que estava andando com Paulo durante um ano. Mas existia um povo que andou com Jesus muito tempo. E na ausência de Jesus, vamos pescar de novo. Irmãos, talvez você não esteja entendendo aonde eu quero chegar, mas eu quero esboçar bem simples, de maneira simples, para que você possa entender. Na ausência do mestre, na ausência do Espírito, a tendência das nossas inclinações voltarem à nossa antiga cultura, ela é muito grande. Então, Ronaldo, o que é que eu faço? Continuamente, a manutenção da sua aliança. Paulo, ele confrontou o povo e trouxe ao povo uma memória. Ele confrontou a cultura daquele povo com uma memória. Ele falou, vocês lembram que eu estava aí? Não houve sinais, prodígios? Não houve promessas? Vocês não estão lembrados? O que ocorreu quando eu estava aí? E o que está acontecendo agora? Paulo trouxe à memória deles aquilo que de fato deu esperança a eles. Olha, eu estava com vocês. E mais que isso, há uma promessa de um lugar muito melhor do que esse. A nossa cultura todos os dias ela tem que ser confrontada com a promessa real. E essa promessa já foi feita. E melhor, você já tem habilitação para essa promessa. Porém, requer de nós o quê? A renúncia todos os dias. A renúncia de que de fato eu não posso esquecer do que a minha aliança precisa. Qual é a minha parte que eu preciso cumprir deste trato, desta aliança. Porque é fácil, irmãos, você anda aí, qualquer lado que você passa, você vê lá escrito, Deus é fiel. E Ele é. E Ele é.
Ele é fiel porque ele cumpre de fato a aliança que você e ele estabeleceu. Só que existe a outra parte. Lembra? No começo eu disse, para se ter uma aliança é necessário que as duas partes estejam de comum acordo. Mas aí eu tenho uma aliança com Deus, e adivinha quem que esquece? Eu. Paulo adverteu, gente, olha, no capítulo 13 ele vai dizer, olha, eu poderia até falar de coisas espirituais, mas eu nem vou falar, porque vocês não estão entendendo ainda, vocês ainda estão no leitinho. Existem níveis da aliança, né? Eu descobri esses dias, gente, que legal, né? Quando você casa, tem bodas de papel, bodas, e aí vai, os níveis das alianças vão crescendo, né? Bodas de diamante, eu não sei nem quantos anos que é, mas é um nível, pensa, né? Então você pode ver que a aliança ela vai exigindo um nível, cada dia mais, de renúncia da sua parte. Porque aparentemente, a gente acha que quando a gente faz uma aliança com alguém, é só uma parte que tem que cumprir. Não, a gente fechou o trato. Não, tá bom. Não, na hora diante do juiz, sim, diante do pastor, sim, eu vou cumprir. Mas a gente sempre se inclina em apoiar ao outro. A gente pode confiar no outro? Deve. Se você está fazendo uma aliança e não confia na pessoa, reveja a sua aliança. Amém? Porque aliança tem que haver o que? Os dois de comum acordo. Ah, eu não confio nele, então não faz, meu irmão. Ah, eu não confio em Deus, meu irmão, olha, desculpa. Tem nem como iniciar uma caminhada cristã se não confiando desse jeito. Tem nem como iniciar uma aliança desse jeito. Tem que haver o comum acordo. Tem que haver o comum acordo. Como eu disse, a aliança ela vai confrontar de fato a sua cultura. E o mais difícil é que a gente acha que o nosso lugar de natalidade, onde nós nascemos, é o lugar que a gente deve viver para sempre. É o lugar que vai me dar um endereço para a vida inteira. Falei, olha, eu nasci aqui e esse é quem sou eu. E não é, meu irmão. Nem sempre o lugar da sua natalidade, onde você nasceu, será de fato o lugar que vai decidir o seu destino para a vida inteira. Ah, eu nasci em um lar onde todo mundo é errado. Ah, você é errado. E aí, na hora do confronto, ele vem com a referência, né? Mas lá em casa todo mundo... Não, meu irmão. Na hora da aliança, é você e Deus. Ele vai confrontar os lugares que deverá ser ajustado. Não adianta jogar para o colega do lado. Uma vez Deus foi falar comigo em uma devida situação em que eu falei para Deus, eu falei, Senhor, nossa, só eu de casa estou buscando, estou cansado, eu não vou mais. Falei bem assim com Deus, porque minha família não quer ir. Aí ele falou, mas a minha aliança é com você, não é com eles. Antes não tivesse me conhecido, mas agora que conheceu, cumpra. E aí eu entendi que não adianta eu dar desculpa para Deus sobre o lugar que eu nasci, sobre a cultura que eu vim, porque não vai adiantar em nada. É necessário que eu renuncie à minha cultura. Pós o conhecimento da aliança e do Deus vivo, é necessário que renuncie. Mais para frente, lá na palavra, você vai ver, aquele que roubava, não rouba mais. Aquele que xingava, não xinga mais. E tudo isso é a Bíblia te apontando que a sua cultura deve ser alterada. Como eu disse no começo, lá em Gênesis, a gente vai ver o povo
uma caminhada que duraria muito menos, né? Porém, se estendeu 40 anos. Mas às vezes eu fico pensando assim, eu falei, Deus, por quê, né? Eu fico pensando, tá, o povo murmurou, e aí o Senhor aumentou um dia por causa da murmuração, e eu entendi. Só que o Senhor havia feito uma promessa a um povo, que eles herdariam uma terra que emana leite e mel. Só que não se pode herdar uma terra, afinal a promessa era para quem? Para um israelita, para o povo eleito de Deus. Mas não se pode herdar uma nova terra com a mentalidade antiga, ou com a cultura antiga. Então o Senhor permitiu que eles passassem pelo deserto para que a sua cultura fosse alterada. Sabe aquela hora que eu brinquei? Que saudade das cebolas do Egito. Talvez o cara que teve saudade era aquele que nasceu lá, naquela cultura, que estava acostumado com a cultura de opressão. Estava lá o faraó oprimindo, mas ele estava comendo e trabalhando, e para ele estava bom, porque talvez esse foi o único vislumbre que ele tinha de mundo. Semana passada a bispa falou sobre Acã, um cara que nasceu aonde? No deserto, que o único vislumbre de mundo que ele tinha era aquele, e que na hora que se deparou com os tesouros, meu Deus, uma capa babilônica, nunca vi, quero para mim. Ele cresceu ali, irmãos, e na hora que ele viu outra realidade, e na hora que ele se deparou com outra realidade, outros povos, outras culturas, aqui que ele falou, não, meu Deus, existe muito, muito maior do que eu posso imaginar, mas eu não posso me perder nele. Sabe, quando a gente vem para Cristo, ainda mais quando a gente é um pouco mais jovem, né, eu digo jovem porque a gente trabalha com jovens, e parece que os nossos olhos e as nossas atenções estão tudo lá fora. Tudo que a gente faz aqui dentro não é tão chamativo, tem um brilho tão incomum quanto um convite lá de vamos numa festa hoje. Talvez ele esteja igual a Acã, aqui dentro, preso na cultura e achando que essa cultura aqui é mínima, não acrescenta em nada, vislumbrando, talvez como um filho pródigo, pai, me dá minha herança, que eu preciso sair, eu preciso correr, eu preciso conhecer o mundo. E às vezes a gente está aqui apresentando uma proteção, porque hoje, irmãos, eu já fui jovem, hoje eu agradeço tanto minha mãe pelos não que ela me deu, pelos não que ela falou, você não vai, mas todo mundo está lá, você não é todo mundo. Mas isso gerou em mim um discernimento para este tempo, para olhar para este tempo e falar, Senhor, olha, que os meus olhos não vejam o brilho que este mundo pode oferecer. Porque às vezes a gente fala assim, no mundo nada pode oferecer. Irmão, no mundo tem para oferecer. Se não tivesse, não tinha ninguém lá, né? No mundo lá fora, está de braço aberto para te receber. E parece que a cultura de lá de fora, nossa, é muito melhor que a nossa. Só que cultivamos valores celestes, valores de papai, valores do céu. E para se construir valores dos céus, o Senhor abala a estrutura mesmo, Ele derriba altares mesmo, para que Ele possa construir dentro de você e através de você valores eternos. E não se constrói valores eternos em altares quebrados, em altares com inclinações,
em altares com desejos de, meu Deus, quando eu tinha 15 anos, já passou, meu irmão. A cultura mudou, o tempo mudou, a aliança também precisa ser renovada, porque se eu não renovo a minha aliança, irmãos, esquece, tem alguma coisa errada. É necessário que haja manutenção, sim. É necessário que eu me achegue a Cristo e pergunte a Ele: Senhor, o que eu preciso melhorar? O que eu preciso de fato mudar, Senhor? Porque talvez eu estou aqui, mas eu estou igual o povo de Corinto, doido para Paulo ir embora, doido para o apóstolo e a bispa sair daqui e falar: rapaz, vou tirar a roupa de crente. Ufa. Que isso, irmão? Nós precisamos rever a nossa cultura, precisamos de fato encontrar dentro de nós sementes que um dia um Paulo plantou sobre a sua vida. Talvez não seja eu, talvez não seja a bispo, talvez não foi ninguém desse lugar, deste ambiente, que plantou uma semente, mas eu tenho certeza que alguém plantou uma semente dentro de você, e que a sua cultura suprimiu. Mas esta noite é a noite em que você vai olhar para dentro de si e vai falar: Senhor, eu sei que um dia eu fiz uma aliança com o Senhor, e é necessário que eu reforce essa aliança, é necessário que eu possa relembrar de fato, porque até prodígios e milagres e maravilhas o Senhor fez na minha vida, e eu estou recordando agora, porque eu não sou filho de chocadeira. Eu tenho um Deus, e o Deus, Ele já me mostrou um dia. Gente, eu fico indignado que a pessoa fala: olha, eu não acredito em Deus. Gente, olha, como? Irmãos, porque se eu cheguei até aqui hoje, e o Senhor fez sinais e prodígios sobre a minha vida, quem dirá na sua? Né, Dona Itiele? Quem sou eu na fila do pão para Ele fazer milagre? Né? E Ele trouxe a gente até aqui. Eu tenho certeza que se a gente sentar hoje e conversar com cada um de nós, de vocês, cada um vai contar uma experiência vívida do que o Senhor fez. Mas é por que a gente esqueceu? Por que é que a gente esquece? Porque existe uma cultura nova agora. Você não tem tempo para nada, né? Parece que o dia não tem 24 horas. Eu não tenho tempo para nada. Não, peraí, tem. Se você for olhar, tem um tempo lá. Só que aí a gente gasta ele de forma errada. Mas tem. E essa nova cultura vai dizer que você tem que trabalhar mais, você tem que se esforçar mais. Não, eu não estou dizendo aqui que você não tem que trabalhar, irmão. Calma aí. Essa nova cultura vai dizer que você não tem tempo para muitas bobagens. E num tempo onde todas as coisas parecem muito mais interessantes do que as coisas de Deus. As coisas parecem que têm muito mais relevância do que as coisas de Deus. Talvez você não perceba, mas nós estamos sendo inseridos em uma cultura totalmente errada neste século. Sabe, eu caminho para o final, mas eu fico pensando: gente, por que é que eu estou sabendo de umas coisas agora da Escritura? Porque se perdeu com o tempo, meu irmão. A cultura foi deixando de lado, foi se esquecendo, o que antes era uma cultura dedicada da gente orar, da gente sentar, da gente conversar da palavra, foi se esquecendo, foi caindo em esquecimento, e quando viu já não era mais aquilo que era para ser de fato. E aí, aquilo que antes você tinha uma memória maravilhosa, já foi embora. Eu me lembro lá em casa que a melhor hora, lá em casa, quando eu era mais novo, quando eu era pequeno, era quando faltava energia. Que a gente sentava, a gente já não tinha celular, né? Nessa época, eu não sou lá essa máquina do tempo, né? Mas a gente já não tinha um celular na época, mas era tão legal quando faltava energia, que todo mundo sentava e conversava.
E sabe o auge da conversa? É quando a energia voltava. Nossa, mas que a energia só voltou. Mas era muito legal, porque a gente trocava ideia, a gente sentava, se alinhava, conversava. Mas hoje não tem tempo para isso, né? Hoje não dá. As coisas estão corridas. Se faltar energia, tem transformador, né? A pessoa corre atrás de um gerador, mas não deixa faltar. Sabe, às vezes na ausência de algumas coisas foi a melhor hora que a gente teve na vida. Talvez Deus não te permitiu ter tantas coisas, porque a ausência delas mostra quem de fato você é. Talvez Deus não te deu aquilo que você sonha, mas te deu aquilo que você precisa, só isso. E está tudo bem, meu irmão. Olha para o lado aí, fala para o outro aí, olha, está tudo bem. Você não tem aquela Ferrari, mas está tudo bem, olha aí. Eu vou embora de bis. Mas olha que legal. É nessas ausências que o Senhor trabalha, meu irmão. Se sentar com o pastor Márcio, senta com ele uma hora. Pergunta para ele da RAM, ele vai contar para você, do córrego. É na ausência que o Senhor trabalhou no coração de cada um de nós. E essa cultura hoje vai ter que mudar, meu irmão. Nós vamos ter que, de fato, alterar a nossa cultura e relembrar as nossas alianças que fizemos. Lembra-te de onde caíste e volte ao primeiro amor. Ele está falando, olha, volta lá. Amada minha, pomba minha. Eu lembro-me de quando você me seguia pelo deserto por uma fé que não se assemelha. Era o seu amor por mim, o meu amor por ti, estava tudo bem. Você lembra dessa época, quando você servia o Senhor só por amor? Só por amor? Sem nenhum interesse, sem nenhuma escala. Olha que maravilha, só servir por amor. Você se lembra disso? Talvez essa é a cultura do céu que estava dentro de nós e que a gente acabou esquecendo. Mas essa noite, você está tendo a oportunidade de recordar aquilo que de fato é importante para cada um de vocês, para cada um de nós. Talvez é essa a memória que Paulo estava dizendo para os coríntios. Poxa, cara, lembra quando a gente ficou conversando um tempão? Lembra quando a gente sentou? Eu não usei nem palavras bonitas, mas a gente conversou tete a tete. Você lembra que você precisava ajustar isso e aquilo? A gente passou horas. A gente passou um ano junto. Ei, revê os conceitos, volta lá. Não fica nessa vida, não. Bom, se você estava precisando de algo para que o Senhor falasse ao seu coração, meu irmão, eu tenho a certeza que o Espírito Santo falou ao seu coração. E eu tenho a certeza que esta noite também o Senhor recordou em teu coração algumas alianças que foram feitas. Enquanto eu estava preparando essa palavra, eu lembro do apóstolo pregou no ano passado sobre alianças. Ele teve uma visão aqui sobre alianças. Só que, como eu disse, a aliança ela vem, ela acontece. Os dois meios estavam interessados, mas e a cultura? Mudou? O modo de viver para que essa aliança de fato tenha valor mudou? Porque a aliança exige lealdade, fidelidade. Então, para ser leal numa cultura antiga, bem difícil. Então, que esta noite eu e você possamos de fato olhar para dentro de nós mesmos e falar: Senhor, me recorde onde é que foi que eu me perdi, onde é que nessa caminhada eu fiquei cego para Ti. Porque eu lembro do tanto tempo que a gente andou junto, das coisas que eu fazia e o Senhor falava ao meu coração com a voz tão audível que o meu coração queimava. Então me recorda, Senhor, porque onde é que eu me esqueci? Onde é que eu me envaideci? O apóstolo Heleno disse numa conferência, não foi nessa, mas acho que nas duas conferências passadas, ele disse assim: por que é que a gente cresce? Sabe por que é que a gente cresce? Para Deus.
E quando a gente cresce para Deus, a gente se acha tão importante. Não, o Senhor não vai entender agora. Não, o Senhor entende. Não, Deus entende. Não, agora tenho minhas atribuições, eu sou empresário de sucesso, eu tenho que fazer as minhas coisas. Por que é que a gente cresceu para Deus? É necessário que sejamos como crianças, com o coração humilde de fato, lembrando quem Ele é, com essa chama ardendo, com os sonhos entregues a Ele. É necessário que eu seja como criança. É necessário que eu não cresça mesmo, não, para Deus eu tenho que continuar essa criança. Gente, eu conto piada para Deus e está tudo bem. Vão me achar louco, eu fico dando risada sozinho, mas é tranquilo. Mas tem hora que eu e ele, a gente tem um tete a tete, como criança. Como criança, olha pai, eu não sei como o senhor, olha, eu não sei como o senhor vai fazer, mas está tudo bem, não preciso saber como que o senhor faz, eu só preciso confiar. Então que esta noite você possa ter entendimento de que o Senhor, a parte do noivo, da aliança, lembra dele como noivo, ele já falou tudo, ele já prometeu, ele tem bons interesses, você sabe quem é a outra parte, a intenção do noivo. Agora é a sua vez de mostrar para ele de fato o que você quer. Qual a sua intenção? Hoje a pergunta é: qual a sua intenção com Jesus? Se você tivesse um filho ou uma filha, você tem que perguntar, uma hora você vai ter que perguntar isso: quais as suas intenções com a minha filha? Então hoje a pergunta é: quais as suas intenções com Jesus? O que você quer com meu Deus? Então quais as suas intenções hoje com Ele? O que você quer dele? Que esta noite você possa recordar de quando você chegou a Ele. Amém? Coloque-se de pé, vamos orar ao Senhor.